Meus amigos queridos, fiquem à vontade, foca de vocês. Dividam-se como vocês acharem melhor aqui. Aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, Tiago sendo Tiago, né? Então, a gente vai apresentar junto. A gente nunca fez isso. Mas eu vou começar e quero falar um pouquinho da nossa atuação. Né? Eu vou falar uma parte, ele vai falar outra. E se a gente se interromper, assim, vocês perdoam, que está ensaiado mais ou menos. E eu vou falar sobre dinheiro com propósito, né? Como alcançar a paz e a liberdade financeira. E o símbolo da prosperidade, inclusive dentro da cultura judaica, é a romã. Não sei se vocês sabiam. Símbolo de prosperidade, de abundância e de fertilidade. E aí eu falei para Simone Oliveira, e aí o Tiago falou, não, mas vamos atrás dessa romã. E o Gui já tinha feito a romã. Ele falou, quando a gente viu, né, a biografia de vocês, eu já fiz a romã, e a romã está ali representando, então, alegria, porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é a gente viver plenitude em todas as áreas das nossas vidas, né? E é sobre isso que eu vou falar, então. Eu coloquei a minha parte mais bonita primeiro, falando para não assustar vocês. Gente, um bom dia a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando. Além de profissionais que trabalharmos juntos, nós também somos pais do Levi, que está lá na casa do Tiago agora, brincando e tocando terror lá. E nós temos uma família muito feliz e nós queremos falar um pouco sobre mentalidade financeira. Temos um conhecimento técnico de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Nós começamos bem no início do que se tornaram as maiores corretoras do Brasil na parte de investimentos. Nós começamos nesse início desse processo lá em 2005, 2006. Mas a gente não vai falar de nada técnico aqui, deixa a parte técnica para quem quiser conversar com a gente depois de coisas mais aprofundadas. Mas a gente quer falar sobre propósito, que é algo muito importante para a gente conversar nessa manhã. E aí, depois de anos, né, de mercado financeiro, praticamente 20 anos, a gente entendeu que a gente precisava cuidar das famílias. Não é só sobre dinheiro, né? É sobre... Ontem foi falado aqui, os profissionais... Acho que alguém perguntou sobre isso, né? Nos Estados Unidos ter esse modelo mais do médico da família. Então, basicamente, a gente é um médico da família na área das finanças. Olhando o todo, né, o sistêmico, não só quanto tem para investir, né, como é que a questão de tributação, não, a gente, né, faz um olhar 360 na vida financeira. Então, vamos começar com essa pergunta, né? Como é que está a sua relação com o dinheiro? Ele é um aliado ao seu propósito ou é uma fonte de preocupação? Porque o recurso financeiro, a gente tem que entender, né, a gente precisa entender sobre transformar o patrimônio em verdadeira riqueza e legado. Acho que os nossos palestrantes anteriores aqui falaram muito sobre isso, né? Trouxe uma grande inspiração. Porque muitas pessoas que buscam ou viver atrás do recurso, depois de chegar num determinado momento, puxa, mas não era isso. Né? Existe algo mais. E esse algo mais verdadeiramente fala sobre nós termos um propósito no dinheiro, nessa relação com o dinheiro. Quando nós olhamos para a questão emocional, como é que você se sente, né? Como é que as pessoas sentem? Nós temos um caso real, mas o nome é fictício para proteger a privacidade, né? Do Dr. Lucas, um médico cirurgião, 44 anos, nosso cliente que nos procurou, e de uma renda muito interessante, que dava para viver muito tranquilamente. Mas ele também entrou nessa estatística. Pai de 2 filhos, um de 5 e um de 7 anos, né, casado há 15, 90% das decisões são emocionais. Então, discordando um pouco, mas não totalmente, porque é um paradoxo. O dinheiro, ele é emocional. E as pessoas falam, não, dinheiro é razão. Ela tem a sua razão. Mas a Gláucia também falou aqui antes.
Está no inconsciente, está no consciente, é onde às vezes a gente não sabe. E as decisões são emocionais. E, para quem não gosta muito de matemática, de finanças, dessa área, eu tenho um consolo, principalmente as mulheres. Eu não sou da área das finanças. Eu sempre fui de humanas. E quando eu entrei no mercado financeiro, eu comecei a questionar isso. Eu disse, mas como que eu vou? É que finanças é sobre vida. É relacionamento, é sobre famílias. Não é sobre a parte mais técnica. E aí a gente descobre isso, né? Várias pesquisas informando aí, 1/3 sofre de insônia, 76% tem crise no casamento. Nós temos uma pesquisa com 200 médicos mentorados nossos, dos 200, 88% não tinham clareza dos objetivos financeiros, de um questionário que a gente aplica. E por que não investe? Por que não sobra mais recurso? Porque não tem clareza dos objetivos. Tem o recurso, mas não tem totalmente clareza, né? Então, o que a maioria das pessoas faz? Normalmente, caso do Dr. Lucas aí, o Dr. Lucas falou assim, a frase dele era, trabalhar mais para ganhar mais. Essa era a frase que ele dizia, que era o que ele mais fazia. Mas ele estava sofrendo de insônia, ele estava com um relacionamento com situações a serem resolvidas. Ele também não sabia muito bem quanto entrava, quanto saía da clínica, da vida pessoal, quais os objetivos. Então, a maioria faz isso, trabalha mais para aumentar mais a renda. Parece lógico. Fazer um plantãozinho a mais. Fazer um plantãozinho a mais vai ajudar na receita, né? Procuram dicas de amigos. É normal, vai para o churrasco, alguém está falando aí de negócio, investimentos, lá rende quanto? Né? Quanto que está rendendo? E, às vezes, a gente vai por opinião, só que ele é uma pessoa... Claro, nós somos um só, né? Nós somos casal. Mas os amigos, às vezes até o cunhado, né? Familiar, mas ele tem a vida dele, ele tem os negócios dele, ele tem a renda dele, e o propósito de vida que é diferente. Às vezes a gente separa, achando que o dinheiro é apenas para nos servir, e aí eu decido, não, mas o dinheiro como um todo, ele tem um propósito, como foi falado aqui. Né? Eu podia estar em casa, gostei, né? Eu podia estar trocando lâmpada, eu podia estar fazendo isso, mas eu preciso deixar algo para a sociedade. Daniel Kahneman, ele escreveu um livro, ele é um judeu, e ele escreveu um livro que virou best-seller, ganharam o Prêmio Nobel de Economia, mas ele não é economista. Ele é um psicólogo, e ele descobriu como é que a mente funciona quando toma decisões. Até se alguém tiver interesse, o livro está sendo usado, inclusive, por atletas. O livro se chama Rápido e Devagar, né? Traduzido para o português. E é justamente isso. Nosso cérebro, às vezes, nos engana, é um paradoxo. Eu sei o que é certo, mas eu desejo fazer outra coisa com aquele recurso. Bom, outra coisa que é feito, que a maioria faz, busca soluções em instituições financeiras de sua confiança. É um viés, né, de a gente ancorar, de a gente buscar aquilo que a gente já conhece, que existe no mercado, alguém que já fez, mas nós somos seres únicos. Até quem faz cirurgia, cirurgião, você vai fazer sempre tratar de joelho. Ortopedista. O joelho, você sabe como é, mas cada pessoa tem as suas particularidades, é ou não é? E nas finanças é exatamente assim também. O que as pessoas encontram quando elas vão buscar? Né? O que o Dr. Lucas veio comigo? Ele estava confuso. O Dr. Lucas estava cheio de confusão. Olha, tem muita informação, me mostrou os WhatsApp, cheio de dica, cheio de oportunidade. Ele disse, eu estou perdendo dinheiro, parece que eu estou perdendo, porque eu estou lá fazendo um negócio, não posso olhar o mercado. E aí eu perdi a oportunidade do século. Eu não pude estar presente na hora, responder o WhatsApp na hora. Muita informação. Né? Quem concorda que a gente tem muita informação em todas as áreas, né? E a área dos investimentos, a área dos negócios, a área financeira, ainda você tem que discernir o que é verdade e o que não é. E aí, é um abismo. Às vezes a pessoa sabe o que é certo, mas não consegue botar em prática. É muita informação. Porque a gente acaba vendo também uma ineficiência financeira, tributária, jurídica, né? Vítimas de conflito de interesses, obviamente. Que as pessoas, quando não sabem o que quer, não tem aquela frasezinha lá da Alice, né? Quando não sabe o que quer, qualquer lugar serve. E aí, às vezes, você não sabe se é realmente o melhor para você. E nós temos também, né, um grande desafio na
vulnerabilidade, instabilidade econômica pela concentração de patrimônio. Eu falo assim, que as pessoas elas vivem no Brasil, recebem em real, tem conta no Banco do Brasil, não, num banco no Brasil, só que a gente adora viajar. Todo mundo, a grande maioria, deve ter um iPhone, deve ter um tênis importado, e a gente consome em dólar. Então, claro, e a gente, com diversos riscos que a gente está vivendo na nossa economia, a gente vai precisar pensar um pouquinho diferente. E aí, a gente precisa ter um plano personalizado, porque a vida do Dr. Lucas, ele estava assim, né, com bastante trabalho, uma renda interessante, mas com bastante desorganização. Gente, eu quero... Esse microfone está mais baixo, não está? Deixa eu trocar aqui, só não se assustem de novo. Como que funciona esse plano personalizado que a pessoa tem que ter? Cada cabeça é uma sentença. Cada história, cada família tem uma missão. E a gente trata todo mundo, às vezes, da mesma forma. Então, o Dr. Lucas chega para a gente, recebendo mensagem do assessor de investimentos, mandando mensagem para ele tomar decisões constantemente. E aí ele não sabe as decisões que ele precisa tomar, porque ele ainda não tem muita clareza sobre todas as outras coisas da sua vida. Então, qual que é o plano ideal? O plano ideal é você começar a trabalhar o dinheiro para qualidade de vida e legado. Vamos entender primeiro quais são os propósitos de vida dessa família, qual a idade dos filhos, quantos filhos tem, se tem desejos que envolvem questões, às vezes, internacionais. A maioria das pessoas não se dão por conta disso, mas mesmo que eu more no Brasil, mesmo que eu deseje morrer no Brasil ou viver para sempre no Brasil, eu tenho consumo dolarizado. Quem aí viu o que aconteceu com o dólar nas últimas semanas? Nós estávamos fazendo uma avaliação, somente a desvalorização da nossa moeda foi muito grande nos últimos anos. Então, a gente está hoje, quem tinha R$100 no começo do plano real, hoje esses R$100 vale aproximadamente uns R$12 no mesmo nível de consumo. E aí, as pessoas elas não têm essa percepção. E eu tenho um legado, o dinheiro ele precisa pensar também na questão sucessória. Eu preciso pensar nos meus filhos. Os meus filhos não precisam receber apenas patrimônio, mas eles precisam também receber o propósito de vida. Então, quando a gente falar de dinheiro, a gente não tem que falar só de finanças. Quando a gente faz um projeto, nós temos que falar de vida. É muito comum alguém numa mentoria, por exemplo, nós temos aqui o João, que está aqui com a gente, lá na câmera lá atrás. Levanta a mão aí, João. Aí, João. O João, ele faz parte da nossa equipe, o João. atendendo muito médicos na nossa equipe. E o João um dia falou assim para mim, é muito comum a gente estar atendendo as pessoas e, de repente, no meio da nossa conversa, a gente ter pessoas, todo mundo chorando. Mas a gente não está falando de plano financeiro, não está cheio de gráfico na tela. É que a gente transforma sonhos em números. Deixa que essa parte a gente faz. O plano ideal é esse. A diversificação patrimonial global, ela não pode ser com instituições financeiras onde eu corro o risco do Brasil. Se eu tenho no Brasil, no mínimo 3 riscos. Risco político, quem concorda que a gente tem um risco político? Os últimos 4, 5 dias aqui, a gente teve uma série de notícias que pode mudar muito as eleições, não pode? Como é que eu vou projetar o meu futuro dependendo de um monte de decisões conflitadas? Como é que eu vou projetar o futuro dos meus filhos dependendo do que vai sair no jornal amanhã, que eu não sei, que pode ser inclusive uma notícia do que aconteceu às 6 horas da manhã. A gente só ouve, a manchete do jornal do dia, apareceu às 6 horas da manhã uma operação, não sei tal, e dão um nome bonito para uma operação e muda todas as questões relacionadas ao nosso patrimônio. Então, nós precisamos de uma diversificação global com instituições totalmente fora do Brasil, que não tenham representação no Brasil. O que significa isso? Sabe aquela instituição que às vezes tem um pezinho no Brasil, mas que faz uma internacionalização?
para nós às vezes não serve, porque ela precisa prestar conta para o nosso sistema jurídico. Quem lembra do bloqueio do X do Twitter? Quem lembra do Telegram, que precisava identificar quem era a pessoa responsável pelo Telegram no Brasil? Então, qualquer tipo de oferta pública, que nós chamamos isso no mercado financeiro, feita no Brasil, de algum produto financeiro, se é feita uma oferta pública, precisa prestar conta para as nossas instituições reguladoras. O nosso patrimônio, se a gente quer diversificar em outras jurisdições, a gente quer segurança, nós precisamos ter em bancos internacionais que não têm representação no Brasil, paraísos fiscais. Isso não é mais coisas que se falam para pessoas apenas que têm muitos milhões de patrimônio. E nós precisamos também ter eficiência na criação das riquezas. O que adianta o doutor ir fazer mais plantão, e quanto mais ele trabalha, ele paga, de repente, impostos exagerados. O ar-condicionado. É a história do ar-condicionado, né? O João ainda falou para mim esses dias, olha, a gente vai lá e dimensiona um super ar-condicionado para uma sala, mas a pessoa esquece, o problema não é o ar-condicionado, tem costume de ficar sempre com a janela aberta. E aí a gente vai lá e contrata um serviço que é um ar-condicionado maior ainda, gasta mais energia, não tem eficiência. O que acontece? A maioria dos médicos, 8 em cada 10 médicos, que de repente eles têm lá, trabalham na prefeitura, para a prefeitura, ou trabalham num hospital, ou trabalham em 2 hospitais, de 8 a cada 10 recolhem INSS a mais do que deveriam. Tem direito à restituição. 80%. Mas o que ele faz? Se dedica nos plantões. E às vezes não olha que ele está com um ralo aberto, pagando imposto que não deveria. Isso a gente tem que olhar. Tá bom, gente? Então, eficiência também na criação da riqueza. Esse é um plano personalizado. E o que a gente precisa? Quando acontece isso, aí sim acontece uma liberdade de todas aquelas preocupações e medos. Porque quando eu começo a tratar o meu dinheiro de uma forma extremamente eficiente, mas eu estou focado no meu propósito e deixa que essa parte complicada tem alguém que faça de uma forma correta, eu começo a experimentar a liberdade do sistema financeiro, eu começo a experimentar o que é liberdade das preocupações de planos econômicos que eu não tenho controle. Eu não quero dizer nada para vocês, nós estamos na 7ª Constituição no Brasil. A 7ª Constituição no Brasil, a nossa última Constituição, advogados, por favor, me ajudem aí, é de 1988, ela já está toda emendada. Emenda constitucional é o que não falta na nossa Constituição. Nós temos investimentos de clientes nossos, que estão em lugares que têm 800 anos da mesma Constituição sendo respeitada e não tem nenhuma alteração. Eu não posso colocar a minha vida e responsabilizar terceiros sobre aquilo que eu tenho condições de decidir. Então, essa preservação das riquezas de forma inteligente, inclusive em outras jurisdições, é um dos caminhos, e eu preciso ter paz, clareza e controle financeiro, porque eu sei para onde eu estou indo, e muita gente fica tentando resolver a sua vida com planilhas e tentando olhar, e a planilha mostra tudo que já passou. E são pessoas que, quando olham pelo retrovisor para onde já passaram, entram quase em depressão, porque vem aquele cartão de crédito para pagar, e a planilha só mostra o que já passou, e é assustador. O objetivo da clareza não é para você tentar controlar a tristeza das coisas que já passaram, mas é você iluminar aquilo que vai acontecer. Então, a gente precisa olhar para frente, por isso que a planilha não resolve. A planilha traz decepção e tristeza. Tem gente que diz assim, eu tentei usar a planilha, mas não resolveu, porque ela só mostrou o que já aconteceu. O que falta é um planejamento para o futuro. E é isso que a gente precisa fazer. Então, esse é o plano ideal. E tem uma frase que a Audrey fala... Propósito não é o dinheiro, mas o dinheiro tem um propósito. Essa é a grande verdade. O dinheiro, ele tem que atender um propósito. Essa é uma certeza
todo mundo fala o dinheiro é algo neutro. E a grande verdade é que ele atende aquilo que está dentro de você. Se a gente não regular o que nós sentimos, e se nós não clarearmos o nosso entendimento, posso dizer uma frase agora minha que não está aqui? Todo dinheiro tem endereço. Dinheiro sem endereço é dinheiro perdido. Eu não sei por que eu perco tanto dinheiro, não sei por que entra tanto dinheiro, só porque ele não tem endereço. E a gente precisa desse endereço. Então, o que nós fazemos? Nós criamos esse plano personalizado com as nossas mentorias, com foco em segurança e crescimento sustentável do patrimônio, obviamente que entra toda a expertise de investimentos, de 20 anos de mercado, através de mentoria financeira, tanto pontual, para algum assunto mais pontual, como mentoria financeira global, que envolve um trabalho de alguns meses, de forma muito geral, e também tem para as clínicas na parte de PJ. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, esse QR Code, a mudança começa agora, vamos caminhar juntos nessa jornada. Então, esse QR Code que está na tela, bem na parte verde, né? Esse aqui é para as perguntas, mas aquele na parte verde lá, você pode se cadastrar, se você quiser, e a gente pode te ajudar numa conversa e fazer aí uma orientação sem custo, uma orientação para você de eu todas mesmo, pessoalmente, vou entrar em contato, tá? A Audrey não vai ligar. Não vai ser automatizado isso, não. Aproveitando, então, tem uma pergunta já para a Audrey aqui. Tem algumas, mas eu acho que a maioria ela já respondeu, tá? Tem uma bem exclusiva, assim, que é: quais são os maiores riscos e benefícios de investir em bitcoins em 2024? Bom, que você vai dizer? Bom, vamos lá. Nem tudo que brilha é ouro, né? Então, essa frase, ela já se explica. A gente gosta muito, nós, numa diversificação de portfólio, um percentual em criptoativos, mas muito bem atendendo ao propósito da família, né? Se isso fizer sentido dentro de um olhar, dentro do patrimônio geral. Eu gosto de falar assim, como é que o judeu faz investimento? Né, se tiver alguém aqui, mas eu estudo muito a mentalidade judaica, né, cristã, porque fala muito de visão de longo prazo, de nós pensar coletivamente, de nós contribuir para a sociedade, e a gente crê que o recurso ele realmente tem esse propósito. Então, quando a gente fala de investimento, né, em você ser especulador, ele não fala muito sobre um propósito de vida, mas não significa que não seja feito. Eu posso entrar em um mercado que seja desconhecido, mas bota 2%, né? Rei Dalio já fala isso nos livros dele, bota 2%, 3% no mercado desconhecido, e se vier, né, a explodir, você vai lá, você vai ter seus ganhos, mas se perder, a família continua unida, a empresa continua de pé, então você não vai ter, né, maiores perdas. Show, muito bom. Palmas para o casal Barnetti. Bom.